Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade, à nossa aula de porcentagem. E como eu havia falado antes, porcentagem nada mais é do que a representação de um valor de forma relativa. Então a gente pode ter porcentagem dentro de vários contextos, dentro de geometria, dentro de probabilidade. E a verdade é o seguinte, porcentagem nada mais é do que mais raciocínio. É por isso que muitas vezes esse assunto ele se encontra onde? Em alguns editais, por exemplo, do INSS, de raciocínio lógico. Por quê? Porque no fundo, Josmar, é raciocínio. O que vai acontecer no final de continha é o que? Apenas uma regrinha de 3. Porém, é questão de interpretação. Na prova do Conselho Nacional do Ministério Público também nós tivemos porcentagem. Nas provas do Banco do Brasil, que foi Sesgran Rio, nós tivemos porcentagem. Então, assim, sempre o CESP também cobra um pouco de porcentagem, porque eu posso estar representando um valor por meio de porcentagem, de forma relativa, tantos por cento. Beleza? Então, fazer mais algumas questões aqui, vamos lá? Olha só, questão número 9. Diz assim, um retângulo tem área igual a 120 decímetros quadrados, não é isso? Esse retângulo sofre redução de 20% em sua altura. Então, olha só, acontece. Nós temos aqui uma área de 120 decímetros quadrados, é um retângulo. Então aqui a pessoa vai ter que saber um pouquinho de geometria plana, correto? Que figura é essa, Josmar? Um quadrilátero, certo? Aí fala que tem 120 decímetros quadrados. Esse retângulo sofre uma redução de 20% em sua altura. A fim de que a área do retângulo permaneça inalterada, então eu quero que a área continue a mesma. A base sofre um acréscimo. Então diminui, reduz, a altura, E a base, ela vai fazer o quê? Vai aumentar. Isso para quê, Josmar? Isso para que a área, fique o quê? Inalterada. Beleza? Eu quero que a área continue ainda com, então essa área do retângulo tem que o quê? Ficar inalterada. É correto afirmar que esse acréscimo corresponde a... Bem, então olha só. Nós temos um retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui para você perceber. Beleza? ...90 graus, Cada vértice aí. Aí fala assim... Essa área é quanto? Essa área... 120 decímetros quadrados, certo? Essa área que nós temos. Beleza? Aí eu percebo o seguinte ainda, Josmar. Eu vou passar para um novo retângulo, tá? Só que é o seguinte, a área tem que continuar a mesma, 120 decímetros quadrados. Então ele sofre uma redução de 20% na sua altura. Então a altura, ó, vai ter que diminuir. E um acréscimo na base. Então a base ela vai aumentar um pouco. Beleza? Vai aumentar um pouco mais. Beleza. Então aqui, ó, nós teremos um novo retângulo. Um quadrilátero, Ângulos perpendiculares de 90 graus. Mas a área tem que continuar a mesma. Ele falou, ó, a área fica inalterada. 120 decímetros quadrados. Olha só. Acontece o seguinte. Nós temos que a altura ela vai sofrer uma redução de 20%. Correto? Então, a altura ela vai diminuir 20% do que era antes. Enquanto a base ela vai sofrer um acréscimo, mais tantos por cento.
que nós não sabemos ainda. Beleza? Nós não sabemos ainda. Josmar, beleza. De quanto tem que ser, qual tem que ser o acréscimo, né, dessa base para que a área permaneça a mesma, inalterada, na verdade, né? Bem, como eu sempre falei para vocês, como é porcentagem, olha só, 120 decímetros quadrados. Josmar, quanto é que é essa altura do retângulo 1, chamar de R1, e aqui eu vou chamar R2, tá bom? Retângulo 1, retângulo 2. Retângulo 1 e retângulo 2. Aí eu falo assim, Josmar, quanto é que tem que ser as dimensões? Tanto a área quanto a altura e a base. Bem, para dar 120 é bom você simular um valor, não é verdade? Eu colocaria o que aqui, por exemplo, ó, 10 decímetros de altura, correto? 10 decímetros de altura, eu colocaria aqui. E de base, né? E na base eu faria o quê? Na base eu colocaria o quê? 12. Porque 10 vezes 12 dá quanto? Dá 120. Então você tem que simular um valor que quando você multiplicar, então vai ter aqui, nós temos 10 decímetros de altura e 12 decímetros de base. Então a gente vai simular um valor aqui que quando eu multiplicar base vezes a altura dá 120, então é 10 vezes 12. Então fica legal você ficar simulando valores. Ah, mas ele trouxe um valor absoluto, trouxe 120. Eu sei que ele trouxe 120 decímetros quadrados. Mas você pode simular um valor. Ah, vou colocar XY. Claro que não. Besteira. É sempre bom você estar simulando, ainda mais que é porcentagem. Beleza? Então colocar 10 na altura e 12 na base. Agora olha só. No retângulo 1, se a altura é 10, não é isso? A altura é 10. E você tira 20%, tirar 20% de 10 é tirar quanto? Não é 2? Então passa para quanto? Passa para 8. Então passa para 8 decímetros. Ou seja, aquilo que era 10 passou para 8. Porque houve uma redução de quê? 20%. Agora olha só. Eu tenho quem aqui? Eu tenho na base, eu tenho 12. Quanto é que vai ser essa nova base aqui agora, Josmar? Tem como a gente descobrir, não tem? Tem, porque olha só. Olha para o retângulo 2, por favor. No retângulo 2, eu sei que quando eu pegar, ó, vou chamar até isso aqui de x, não tem problema. Tá? A nova base. A base do retângulo 2. Você sabe que base vezes altura, né, dá área. Concorda comigo? Então, base vezes altura vai dar área. Então é o seguinte. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer o seguinte. 8 vezes x, 8. A altura, né? Vezes a base, né? A área, que tem que dar quanto? 120. A área continua o quê? Do retângulo tem que permanecer o quê? Inalterada. Agora, esse 8 que está multiplicando, eu passo para o outro lado do quê? Eu passo 120 sobre 8, que vai dar 15 decímetros. Então, a nova base, ela passou para quanto, Osmar? Passou para 15 decímetros. Bem, agora a questão está pronta. Eu saí de uma base 12 decímetros, não é isso? De uma base 12 e cheguei na base quanto? 15. E a pergunta é o que da questão? É correto afirmar que esse acréscimo corresponde a... Quer saber o acréscimo, não é isso? Quer saber o acréscimo. Então, olha só. Se quer saber o acréscimo, eu penso o seguinte. 12, olha lá, regra em 3 de novo. Ó, 12 vale 100%, que é a base antiga. E de 12 para 15 aumentou quanto, Osmar? De 12 para 15 aumentou 3. Não é isso? 3. Então, 3 vai ler quantos por cento? X. Que é para eu saber o quê? O acréscimo. Não é isso? Então, fica tranquilo porque
Você pega a regrinha de 3, 12 vezes x, 12x, que é igual a 300. O 12 passa dividindo, 300 por 12, 25%. Então, teve um acréscimo de quanto? Teve um acréscimo de 25%. Letra C. Beleza? Então, de 12 para 15 aumentou 3 decímetros. 12 decímetros vale 100%, que é meu referencial, meu ponto de partida. Não é isso? É meu ponto de partida. E de 12 para 15 aumentou quanto? Aumentou 3. Esse 3 corresponde a quanto? A 25%. Beleza, gente? Letra C. Você percebe que é uma questãozinha de porcentagem. Sim, João, mas tem que ter conhecimento de quê? Um pouquinho de geometria. Aquilo que eu falo, não tem como ter uma questão só de porcentagem. Tem, mas é muito difícil. Então você vai ver porcentagem inserida em vários contextos. Esse aqui é o interessante, ó. Que dentro desse... Aqui, na verdade, é uma questão de geometria, onde eu tenho que saber um pouquinho de geometria plana, saber a área de um retângulo, né? Saber quem é base, quem é altura. Saber um pouquinho do sistema de medida, decímetros quadrados, que representa a área, né? Mas, ao mesmo tempo, a questãozinha de porcentagem. Beleza. Vamos à próxima questão. Questão 10. Ó, questão interessante também, né? Fala bem assim, ó. Em uma fazenda de produção de soja, a plantação ocupava uma área de A hectares, que proporcionava uma determinada produção anual de grãos. Beleza. Então, em uma fazenda de produção de soja, a plantação ocupava uma área A, de A hectares, que proporcionava uma determinada produção anual de grãos. Com a utilização de novas técnicas de plantio e de colheita, foi possível reduzir a área em 20%. Ó, de novo, ó, reduziu, ó. Então foi possível reduzir a área em 20%. E ainda assim obter o aumento de 20%, ainda tivemos o aumento de 20% na produção anual de grãos. Então, com novas técnicas de plantio, né, e é interessante perceber isso, né, e na verdade hoje é uma realidade. Então, olha só, com novas técnicas, né, com novas técnicas de plantio e de colheita, reduziu a área em 20% e ainda teve um aumento de quê? De 20% na produção anual de grãos. Diminuiu a área e aumentou ainda a produção. Considere que a produção média, então ó, ele trouxe aqui uma relação, considere que a produção média por hectare, então a produção média por hectare, seja obtida pela razão entre produção anual da fazenda, né, e a área plantada. Então, é o seguinte, a produção média, vou colocar até assim, ó, é a razão entre quem? É a razão entre a produção anual, então a produção e a área. Beleza. Então, se eu quero a produção média, eu vou fazer uma divisão, vou fazer uma razão entre a produção anual, eu chamei de P, da fazenda, e a área plantada, eu chamei de A. Após a adoção das novas técnicas, a produção média por hectare plantado dessa fazenda aumentou em... Então, ele quer saber o seguinte, nós tínhamos uma produção média antes, né, dessa fazenda. Nós tínhamos uma produção média antes, que é obtida por meio de quê? Da razão entre produção anual e área plantada. Só que depois dessas novas técnicas, né, ele pergunta assim, ó, tiveram as novas técnicas, de quanto vai ser agora, quanto é que foi o aumento, né, dessa produção média. Vamos lá, olha só. Vamos fazer o seguinte. Nós temos o seguinte, né? Nós temos uma área, né?
E nessa área a gente tem, além da área, tem a produção dela, né? Então é o seguinte, vamos desenhar aqui. Vamos fazer assim, ó. Digamos que aqui é a primeira área, certo? E nós temos uma área aí, e nessa área também nós temos a produção aqui, ó. A produção do plantio, né? A produção anual da fazenda. Depois das novas técnicas, né? O que aconteceu? Essa área, vou colocar melhor, peraí. Essa área, a área diminuiu em 20%. Então, área 1, área 2. Então, depois das novas técnicas, produção 1, produção 2. O que aconteceu, Josmar? Depois das novas técnicas, aconteceu algo interessante, né? Houve uma redução na área, reduziu em 20% a área, porém, a produção foi aumentar em 20%. Beleza? Então, olha só. Nós tivemos uma redução de 20% na área e um aumento de 20% na produção. Aí aqui, na primeira situação, nós tínhamos a produção média, que é dada por quem? Área 1, não é isso? É a razão entre quem? É a razão... é a razão entre a produção... É a razão entre a produção... Então, P1 e área 1. E nós vamos querer saber o seguinte. A produção média 2. Que vai ser o que, Josmar? Que vai ser a produção 2 sobre a área 2. Beleza? Mas você está percebendo que nós só temos valores relativos. Diminuiu 20% na área. Aumentou 20% na produção. Não é isso? Então o que você percebe aí? Você percebe o seguinte, mas eu posso simular? Claro que pode, é o que nós vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, quanto é que era essa área? Ah, rapaz, vamos colocar essa área, sabe quanto? Essa área valia 100. Porque quando vier só valores relativos, aquilo que eu já falei várias vezes, quando vier valores só relativos, simula o número 100, fica mais fácil. Mas quanto é que era a produção? A produção também da primeira área. A produção também era 100. Não tem problema. A área, 100 hectares, né? Ou 100 mil hectares, né? Produção, 100 mil grãos, né? O plantio, 100 mil quilos, não sei de quê. Tá entendendo? Então simula o 100. Aí com esses valores aqui, ó, da primeira situação, se eu tenho a primeira área e eu tenho a primeira produção, eu posso encontrar quem, Josmar? Eu posso encontrar a produção média, né? No primeiro instante. Então, olha só que interessante. Faz o seguinte, ó. Igual, né? Produção 1, P1, 100. Área 1, 100. 100 sobre 100, 1. Então, a primeira produção média corresponde a 1. Beleza? Aí, com as novas técnicas, né? Com as novas técnicas, o que aconteceu? A área sofreu uma redução. De quanto? Uma redução de 20%. Então, aquilo que era 100 passou para 80. Beleza, gente? Tira 20% de 100 é tirar 20. Então, 100 menos 20 passou para 80. Então, nós temos aí 80 agora. E a produção aumentou em quanto? 20%. Se a produção aumentou em 20%, era 100 antes, não era? Era 100. Então, se era 100 antes, mais 20 passou para 120. Ó, que bacana. Fica muito tranquilo, gente, quando você simula. E é esse, né, a dica para você, essa a dica. Tá bom? Simule valores. Ah, vou colocar X, vou colocar... Não faça isso. Besteira. Entendeu? Então, você vai ter o quê?
você vai ter, na verdade, agora uma nova produção, certo? E uma nova área. Então você percebe o seguinte, quem é a produção? 120. A nova área, 80. 120 por 80, pode simplificar aqui, vai dar 1,5. Olha só, com as novas técnicas, mesmo diminuindo a área, a produção aumentou, não foi? Então, ou seja, nós passamos de, ó, nós tínhamos antes 100, 100, produção média era 1. Agora, com as novas técnicas, a área diminuiu em 20%, passou para 80. A produção aumentou em 20%, passou para 120. E agora, a nossa nova produção média é quanto? Né? A produção média deu para quanto? 1,5. Não é isso? Então, essa produção média por hectare passou de 1 para 1,5. Aí eu pergunto, de 1 para 1,5 aumentou quanto, Josmar? Dá até de cabeça mesmo, né? Ó, aumentou 50%. Aumentou 50%, porque de 1 para 1,5 aumentou 0,5. 0,5 em cima de 1, que é o referencial, é a metade. Metade é 50%. Então, aumentou 50%. Beleza? Então, a resposta, letra E. Então, tranquilidade total. Beleza, gente? Tranquilidade total, uma questãozinha onde nós temos um pouquinho também, de novo, de geometria, né? Mas só questão de, nem geometria em si mesmo, né? Questão de produção, questão de hectare, mas prestar atenção em que, Ismar? A pessoa pensa, vamos ver se é de geometria. Não é isso. Essa questão mesmo aí só tem que ter noção de quê? Ele fala as relações, como é que são. Fala que a produção média é a razão, aí tem que saber o que é uma razão, o que é uma divisão, né? Saber que eu tenho que simular o número 100, que fica mais fácil, porque só trouxe valores o quê? Relativos, beleza? Então a ideia é essa. Bom, próxima questão então, vamos lá. Diz assim. Em um aquário, há peixes amarelos e vermelhos. A questão aqui é interessante, tá? Ela parece aquela questão que nós já fizemos das pessoas, aquelas 300 pessoas, né, que estavam no local, só saíram homens, né? Você lembra? Fala assim, ó, em um aquário, há peixes amarelos e vermelhos. 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Beleza. Depois fala assim, uma misteriosa doença matou muitos peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Opa, já percebi um detalhe. Só alterou uma parte. A outra parte não alterou. Não é isso? Só mudou uma parte, outra parte não. Então, quer dizer, só morreram peixes amarelos. Então, ó, os peixes amarelos, eles morreram. Beleza? Porém, nenhum vermelho. Depois que a doença foi controlada, verificou-se que 60% dos peixes vivos no aquário eram amarelos. Sabendo que nenhuma outra alteração foi feita no aquário, o percentual de peixes amarelos que morreram foi. Então, novamente, é o seguinte, Osmar, trouxe algum valor absoluto? Não. Só trouxe valores relativos, porcentagem, porcentagem, porcentagem. O que eu faço então, Josmar? Simula o número 100. Fica melhor. Cria um valor absoluto, não é isso? Cria o número 100. Então, eu vou simular o quê? Que tinha quantos peixes naquele aquário? Que tinham 100 peixes. Beleza? Então, naquele aquário, nós tínhamos o quê? 100 peixes. Beleza? Então, a ideia é o quê? 100 peixinhos. Mas a questão fala o seguinte, que 80% são amarelos, né? Ó, 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Aí morreram muitos peixes somente amarelos. Só morreu um lado. O vermelho ficou paradinho. Depois que a doença foi controlada, verificou-se o quê? Que 60% dos peixes vivos no aquário eram o quê? Amarelos. Josmar, eu percebo o seguinte. Eu tinha uma porcentagem, olha só que interessante agora, hein? Eu tinha uma porcentagem de peixes amarelos. Depois que tudo aconteceu, essa porcentagem mudou. Então, um relativo alterou outro relativo. Mas a pergunta é,
Um absoluto altera outro absoluto. Ah, então você está lembrando daquela questãozinha nossa lá, né? Vamos fazer então? Nós temos lá então, nós temos o que, Josimar? 100 peixes. Né? Desses 100 peixes, a questão fala o quê? Que 80% são amarelos. Então 80% são amarelos, logo o complementar, 20% são vermelhos. Vamos criar os valores agora absolutos. 80% de 100, nós temos 80 peixes amarelos. 20% de 100, nós temos 20 peixes vermelhos. Então, 80% amarelos, 20% vermelhos. Mas aí, aconteceu o quê? Uma doença no aquário, onde só morreram peixes do quê? Amarelos. Verificou-se que, depois que a doença foi controlada, verificou-se que 60% dos peixes vivos no aquário eram amarelos. Então, ou seja, aquilo que era 80, Josimar, não vai mais ser 80. Passou para 60%. Então, se eu tinha 80, só pode ser 20% vermelhos. Se passou para 60, automaticamente, só pode ser 40% vermelhos. Ou seja, um relativo altera o outro relativo. Quando é 80, eu tenho 20. Quando é 60, eu tenho 40. Para complementar o 100. Só que esses 80 peixes, só morreram peixes o quê? Amarelos. Então esse 80 não continua sendo mais 80. Mas os 20 peixes vermelhos continuam sendo 20. Por que continuam sendo 20? Porque um absoluto não altera outro absoluto. Então aqui continua sendo 20 peixes. Aí eu pergunto, quantos peixes vivos e amarelos nós tínhamos, né? Nós temos agora, digamos assim, naquele aquário. Regrinha de 3, 40x, 60 vezes 20, 1.200, corta 0 com 0, passo o 4 dividindo, 30 peixes amarelos e vivos. Então, naquele aquário nós temos 30 peixes amarelos e vivos. Beleza? 80%, 20%. Se é 60, agora é 40. 80 peixes amarelos, morreram só amarelos, os vermelhos não. Mas os peixes amarelos que morreram, eles não alteram o quê? Os 20 vermelhos que estão lá. Então eu faço uma nova regrinha de 3. Se nós temos 30 peixes amarelos vivos, é porque morreram quantos? Morreram... Não, peraí. Morreram 50 peixes amarelos. Aí a pergunta foi qual? Sabendo que nenhuma outra alteração foi feita no aquário, o percentual de peixes amarelos que morreram. Eu quero o percentual de peixes amarelos que morreram. No aquário eu tinha 80 peixes amarelos, que vale 100%. Se sobraram 30 amarelos vivos, é porque morreram 50. 50 vale X. Aí eu posso fazer assim, né? 80x, que é igual a 50 vezes 100, 5.000, corta 0 com 0, 500 por 8, que vai dar 62,5%. Beleza? Então, qual foi a porcentagem de peixes amarelos que morreram, Josimar? 62,5%. A gente volta lá e marca a letra D. Beleza? Então a gente percebe o seguinte, que nós temos aí uma regrinha de 3, onde um relativo altera outro relativo, mas um absoluto não altera outro absoluto. Beleza? Então você percebe que são questões que já vimos na aula passada, só dentro de outros contextos, beleza? E na verdade não passa de uma regrinha de 3, tá ok? Vamos finalizar esse bloco aqui. No próximo a gente continua ainda com porcentagem para você, para finalizarmos.